Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11 e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 9 e depois do verso 27 ao verso 32. Gênesis 11, de 1 a 9 e depois de 27 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Verso 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado pela bênção que temos de estarmos reunidos na Tua casa nesta noite. O Senhor sabe, Pai, que não somos merecedores de tamanho privilégio estarmos na Tua presença. E aqui estamos, ó Deus, somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá acesso a Teu trono, acesso, ó Pai, à Tua presença. E toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados a Ti, Senhor, somente a Ti. Pai, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque Tu sabes, Pai, que somos imperfeitos e pecadores. E pelos méritos de Cristo, que o Senhor nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados. Agora eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos presentes aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo derrame, ó Pai, iluminação a estas mentes e corações. Não somente a eles, mas a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Fala conosco, meu Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no dia de ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma é o Soli Deo Gloria. É uma expressão em latim que significa glória somente a Deus. E, queridos irmãos,
A reforma protestante ela veio como uma resposta às heresias da Igreja Católica Romana. A Igreja Romana, meus irmãos, ensinava e ensina até hoje que o homem ele obtém o perdão dos seus pecados pelos seus próprios esforços. Então, se o homem ele se esforçar, se o homem ele fizer boas obras, então ele terá a sua salvação. A gente viu isso recentemente, no dia 12 de outubro, em que milhares de pessoas, elas peregrinaram até a cidade de Aparecida e ali elas pagaram as suas promessas, pensando que pelos seus próprios esforços elas conseguem agradar a Deus, elas conseguem o perdão dos seus pecados. Também, meus irmãos, a Igreja Católica nos dias de Martinho Lutero e também nos nossos dias, ela ensina que a palavra do Papa tem a mesma validade, o mesmo poder, o mesmo peso que a palavra de Deus. Então Martinho Lutero e os reformadores que vieram depois dele também se opõem a este ensino católico. E uma das coisas que eles mostram pela palavra de Deus, que a glória não deve ser dada a homens. A glória não deve ser dada a santos canonizados pela igreja. A glória não deve ser dada a padres, a monges, ao Papa. Mas a glória deve ser dada somente a Deus. E meus irmãos, desde que o homem e a mulher pecaram no Éden, eles tentam resolver os seus próprios problemas do seu próprio jeito. Eles querem a glória para si e eles querem fazer a religião do seu próprio jeito. Os irmãos vão se lembrar que depois que Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam comer, eles viram que eles estavam nus e eles fizeram roupas de folhas para tentar encobrir a sua nudez. Só que aquilo foi insuficiente. Deus, então, ele toma um animal, tira a pele desse animal, né? O animal precisou ser morto e assim cobriram as vergonhas dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Muito tempo depois, meus irmãos, aqui no capítulo 11 de Gênesis, nós vimos a mesma coisa. O homem, ele quer ficar famoso. O homem, ele quer que o seu nome seja glorificado. O homem, ele quer fazer uma cidade, uma grande cidade. Ele quer fazer uma torre, uma grande torre, que essa torre fosse tão alta que chegasse nos céus. Ele quer chegar no céu, ele quer ser como Deus. Aliás, essa foi a tentação da serpente para Eva, você lembra? Que se ela comesse do fruto proibido, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E os homens sem Deus, meus irmãos, são assim. Eles querem ser como Deus. Eles não querem Deus na vida deles, eles não querem servir a Deus, eles não querem adorar a Deus, eles não querem obedecer a Deus, eles querem fazer as coisas do seu próprio jeito, de acordo com as suas próprias opiniões, de acordo com os seus próprios desejos. As pessoas sem Deus são assim. O Deus delas, diz a Bíblia, é o seu próprio ventre. É si mesmo. Meus irmãos, mesmo aqueles que não adoram santos feitos de barro, de gesso ou de madeira, todas as pessoas adoram alguma coisa. Alguém ou alguma coisa. Aqueles que não adoram a Deus, eles vão adorar ou imagens de escultura, ou pessoas, ou o seu trabalho, ou os seus bens, ou a sua família, ou a sua saúde, ou a si mesmo. E aqueles que adoram a si mesmo, eles querem ser louvados, querem ser engrandecidos, querem ser elogiados. E, queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, ele envia o seu juízo àqueles que não lhe dão glória. A glória é somente a Ele. Quando você aprende lá na escola dominical que o fim principal do homem é glorificar a Deus, você sabe o que isso significa? Muitos de nós aprendemos isso quando crianças, né? E temos crianças aqui, muitas crianças que estão aqui aprenderam isso.
A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, alegrar-se nele para sempre. Mas você sabe o que é glorificar a Deus? Você sabe o que é isso? Glorificar a Deus é viver uma vida de honra, de obediência e de serviço ao Senhor somente. Glorificar a Deus é você ter Deus como seu único Deus. É servir somente a Ele. Não aos seus desejos, não às suas vontades, não às suas preferências, mas a Ele. Obedecer, aliás, a sua palavra. E, queridos irmãos, a gente tem aprendido, estudando o livro de Gênesis, e eu tenho falado isso domingo após domingo, que existem 2 tipos de pessoas na Terra. E a gente tem visto isso desde Gênesis 3. A semente da mulher e a semente da serpente. Quem é a semente da mulher? A igreja. Os eleitos do Senhor, os cristãos, os crentes, os servos e servas do Senhor, aqueles que adoram a Deus. E quem é a semente da serpente? São aqueles que servem a Satanás. Talvez você diga o seguinte: não, pastor, mas eu conheço pessoas que são boas pessoas. Não são cristãs, mas são boas pessoas. Como assim elas servem ao diabo? Meu irmão, minha irmã, não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe ninguém que seja neutro. Ou adora-se a Deus, ou adora-se Satanás. Ou é uma pessoa da verdade, e lembre-se que Jesus é a verdade, ou é alguém da mentira, do pai da mentira. E nós temos visto isso, meus irmãos, nos capítulos de Gênesis que a gente tem estudado aqui, aos domingos à noite, né? As 2 sementes. Nós vimos que Caim era a semente da serpente, Abel era a semente da mulher. Caim matou Abel e no lugar de Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho, Sete, que foi a semente da mulher. Quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, você vê que as 2 linhagens se misturam. Crentes se casam com não crentes. E aí aquilo vira uma bagunça e a maldade se multiplica. E Deus então resolve destruir o mundo com água, o dilúvio. Só que Deus, pela sua graça, Ele escolheu uma família, um homem em sua família, Noé. Deus manda Noé construir uma arca, coloca um casal de cada animal, ele entra com a sua família na arca, eles ficam ali mais de 1 ano. O dilúvio ele acaba com tudo, mata todo mundo, destrói todas as coisas. E depois que o dilúvio acaba, as águas secam-se, eles saem da arca e eles vão repovoar a terra. E a gente viu isso até o domingo retrasado, Gênesis capítulo 9. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver alguns versículos do capítulo 10 e também do capítulo 11, onde nós vamos aprender a respeito do juízo e da graça de Deus após o dilúvio. Isso porque, se existem 2 tipos de pessoas na Terra, Deus, Ele trata diferente esses 2 tipos de pessoas. Alguns, Ele demonstra o seu juízo, e a outros, Ele demonstra a sua graça. Então, vamos falar primeiro do juízo. No capítulo 10, meus irmãos, aqui de Gênesis, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, você pode acompanhar alguns versículos. No capítulo 10, a gente vê a tábua das nações. Você vai se lembrar que depois que o dilúvio acabou e a família de Noé saiu da arca, só haviam 8 habitantes na terra. Noé, esposa, os 3 filhos, as 3 noras. E você se lembra no capítulo 9, versículo 1, que abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eles deveriam ter filhos, eles deveriam ter netos, eles deveriam constituir famílias e encher a terra. E você vai se lembrar o seguinte, que depois que saíram da arca, Noé, ele fez uma lavoura de uva, ele fez uma videira, uma parreira de uva. E das uvas que ele colheu, ele fez o vinho. Nós vimos isso na semana retrasada. Ele tomou desse vinho e ele se embriagou.
dentro da sua tenda, dentro da sua própria casa. E Cã, o filho mais novo, ele entrou na tenda, ele viu o pai embriagado e nu, e ele não honrou o pai, ele não protegeu o pai, mas ao contrário, ele foi correndo contar para os seus irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé, então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma capa e de costas, sem ver as vergonhas do pai, a nudez do pai, eles cobriram a nudez do pai, honraram o seu pai. Quando Noé ele voltou, ele ficou sóbrio, ele soube do que aconteceu. O que ele fez? Ele amaldiçoou a descendência de Cã e abençoou as descendências de Sem e Jafé. Cã, então, nós vimos, era a continuação da linhagem da serpente, a continuação da linhagem dos ímpios, enquanto Sem e Jafé da linhagem dos filhos de Deus. Quando a gente chega no capítulo 10, a gente vai ver exatamente isso, que muitos dos descendentes de Cã, eles foram inimigos dos filhos de Deus, de Israel. Então olha lá, Gênesis 10, versículo 6 diz assim: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Quem foi Misraim? Misraim foi a pessoa que deu origem aos egípcios. Você se lembra que o Egito foi quem escravizou Israel? Foi um grande inimigo de Israel, da família de Cã. Depois você vai ver aqui também no versículo 6, Canaã. E você se lembra muito bem que Canaã foram aqueles povos que o povo teve que entrar depois do deserto e expulsar aqueles povos, os cananeus, idólatras, inimigos do povo de Deus. Depois aqui no versículo 9, olha lá, versículo 9, diz aqui que Nimrod, ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel. Olha só, Nimrod, ele começou um reino, onde? Em Babel. Justamente no lugar onde as pessoas se rebelaram contra Deus e quiseram se fazer grande. Linhagem de Cã. Depois você vai ver aqui no versículo... deixa eu ver aqui... Versículo 14, isso, 14, Casluim, de onde saíram os filisteus, lembram? Os filisteus, eles foram inimigos do povo de Deus também. Versículo 19, olha lá, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Laza. Sodoma e Gomorra. Então você percebe que daquela família só saiu porcaria. Só saíram inimigos do povo de Deus. Só saíram pessoas que foram rebeldes contra a vontade de Deus. E quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4, nós vemos qual foi essa rebeldia. Qual foi essa rebeldia? Gênesis 11, 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Versículo 28. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Versículo 7 de Gênesis 9. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Deus falou para as pessoas, Deus falou para Adão e Eva primeiro, e depois disse para os filhos de Noé: encham a terra, tenham filhos, netos e espalhem-se sobre a terra. E os homens de Babel disseram o seguinte: não!
Vamos fazer uma torre bem alta, uma cidade, e vamos ficar todo mundo junto. Para que a gente não seja espalhado. Está aqui, Gênesis 11:4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, quando Deus dá uma ordem para a gente tem que obedecer. Quando Deus nos dá os seus mandamentos, não são opções, não são sugestões, são ordens, mandamentos. Deus deu uma ordem, e essa ordem, ela veio acompanhada de uma bênção. Veja, meus irmãos, Deus, Ele não é autoritário, mas Deus é um Pai que dá ordens, mas junto com as ordens vem bênçãos. Olha de novo Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma bênção de Deus. Então, quando você obedece, você é abençoado. Mas quando você desobedece, você não recebe as bênçãos. Pelo contrário, você recebe o juízo de Deus. E foi o que aconteceu aqui em Babel. Eles não obedeceram. Deus falou: espalhem-se, façam famílias, encham a terra. Tem muita terra por aí. Deus queria exatamente isso, que as nações aparecessem, e foi o que aconteceu. Mas eles não queriam isso. Eles queriam se juntar para quê? Para que o nome deles fosse glorificado, exaltado. Versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. E meus irmãos, o que acontece é exatamente isso. Quem não tem Deus faz de si um próprio Deus. Quem não tem Deus quer que o seu nome seja importante, quer que a sua vontade seja feita, quer que os seus desejos sejam atendidos. O pastor Augusto Nicodemos, certa vez em uma pregação, ele disse o seguinte: a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa é quando ele fala o seguinte: seja feita a tua vontade. Sabe aquela lenda do gênio da lâmpada? A pessoa encontra uma lâmpada, esfrega, sai um gênio, e o gênio fala assim: você me libertou da lâmpada, então você agora tem 3 desejos. Se Deus te desse um desejo para você fazer aquilo que você quer, você ia fazer uma coisa terrível. Nós faríamos coisas terríveis, porque a nossa vontade é imperfeita. A vontade daquelas pessoas era serem famosas, célebres. A nossa vontade, meus irmãos, deve ser fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Porque se a gente fizer a nossa vontade, a gente vai fazer aquilo que é diferente, que é contrário à vontade de Deus, como aqueles homens tentaram fazer. E o que acontece? No versículo 5 aqui de Gênesis 11, diz que Deus desceu, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Irmãos, Moisés, que foi quem escreveu Gênesis, nós vemos aqui um tom de ironia. Porque aqueles homens pensavam que a torre que eles iam construir seria uma torre grande, imponente, famosa. Salmo 2 nos diz, meus irmãos, que Deus ri. Deus, quando vê a arrogância, a prepotência humana, Deus dá risada. Quando Deus vê homens tentando serem ricos, poderosos, cheios de si, Deus dá risada. São pobres coitados. Mas a risada de Deus, meus irmãos, não é nem um pouco engraçada, porque é uma risada de juízo. Deus, ele desce, versículo 5, e ele fala aqui no versículo 5 mesmo, né? Que Deus desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificados. O negócio era tão pequenininho que Deus precisou descer para ver. Não chegou até os céus como eles queriam. O versículo 4 fala: vamos chegar no céu. E céu aqui não é o firmamento, mas eles queriam que a torre deles fosse tão alta que chegasse até a habitação de Deus, o céu dos céus.
Deus desce, no versículo 6, Deus diz, o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Quando pessoas sem Deus se juntam, elas se juntam para fazer o mal. Essas pessoas elas se juntaram para quê? Para fazer uma cidade, para fazer uma torre que tornasse o nome delas famoso. Elas não queriam glorificar a Deus, elas queriam glória para si. Elas não queriam se espalhar pela terra, que era uma ordem de Deus, mas elas queriam se juntar todas no mesmo lugar. Interessante que quando pessoas sem Deus elas se juntam para fazer aquilo que desagrada a Deus. Como quando jovens ímpios se juntam para fazer bagunça, para fazer barulho. Você vê isso aqui todo final de semana. Você não vê que é um sozinho, sempre um grupo. Sempre um grupo. O grupinho se junta, aí todo mundo faz baderna. Aqui, isso é mais velho do que andar para frente, como dizem. Eles se juntaram para desobedecer a Deus. Deus falou assim, não, vocês vão se espalhar assim. E Deus então, ele confunde as línguas. Era uma língua só, todo mundo falava a mesma língua. E Deus então, ele confunde, e aí eles são obrigados a se espalharem. Cada um foi achando, você fala igual eu. Então foram para um canto, aí o outro grupo foi para um canto, e eles se espalharam. O que isso significa, meus irmãos? Significa o seguinte, que Deus cumpre a sua vontade. Ele é o Senhor das nações, Ele é o Deus das nações, Ele é o Rei das nações. Então essas nações aqui do capítulo 10, muitas delas, no caso os descendentes de Cã, eram inimigos, queriam fazer contrário à vontade de Deus. Babel, inimiga de Deus. Mas Deus governa. Depois de amanhã, queridos irmãos, haverá a eleição presidencial nos Estados Unidos. E aí você fala o seguinte, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Ah, você tem muita coisa a ver com isso. O arroz está caro, né? Carne está cara, óleo está caro, quase tudo subiu. Sabe por que essas coisas subiram? Porque o dólar subiu. E porque o dólar subiu, os produtores eles estão vendendo a sua produção para outros países, ganhando mais. E a gente fica com menos coisa no mercado, mais caro. Então, dependendo daquilo que acontecer nas eleições dos Estados Unidos, não se esqueça, é o país mais importante, mais rico do mundo. Dependendo do que acontecer lá, tudo que acontece lá influencia todos os outros países, a economia de todo mundo. Só que isso não tem que deixar você preocupado. Daqui a 2 semanas vai ter eleições municipais no Brasil inteiro, inclusive em Ribeirão Branco. Prefeito e vereadores. Sabe quem vai ser eleito? Quais vão ser as pessoas eleitas? Aquelas que forem da vontade de Deus, porque é Ele quem governa. E aqueles que fizerem a vontade dele serão abençoados, e aqueles que desobedecerem à vontade dele receberão o juízo dele. Os maus governantes receberão o juízo dele, assim como os homens de Babel. Por isso a gente descansa, meus irmãos, no Senhor, que é o Rei das nações. Agora, perceba uma coisa. Enquanto aqui em Gênesis 11, Deus ele confundiu as línguas e as pessoas se dispersaram, e isso foi juízo de Deus, a gente vai ver a graça de Deus naquilo que a gente viu hoje de manhã. O que nós vimos hoje de manhã mesmo? Atos, capítulo 2, o Pentecostes. O Pentecostes é o contrário. Se em Babel uma única língua foi confundida em várias, no Pentecostes, todas as línguas, pessoas de todas as línguas, ouvem a mesma coisa. As glórias de Deus, as grandezas de Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja ela está espalhada
por toda a face da terra. E a igreja será uma igreja triunfante. Babel, meus irmãos, é a Babilônia. A Babilônia foi a grande inimiga do povo de Deus. E Apocalipse capítulo 18 vai nos dizer que a Babilônia um dia vai cair. Ou seja, esse mundo perdido, ele será destruído. E o povo de Deus reinará para sempre com ele. É isso que a gente vai ver em seguida aqui. No capítulo 11, a graça através da vida de Abrão. No capítulo 11, meus irmãos, a partir do versículo 10, a gente vai ver a descendência de Sem. Moisés, ele destaca a descendência de Sem. Por quê? Porque de Sem é que vai sair o nosso próximo personagem, Abrão. E no versículo 27 começa a falar a respeito do pai de Abrão, Terá. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Abrão se casou com Sarai, e no 30 diz que Sarai era estéril. E a gente vai ver, se Deus quiser, domingo que vem, no capítulo 12, que Deus escolheu Abrão para que em Abrão as famílias da terra, de toda a terra, fossem abençoadas. A gente pode adiantar um pouquinho, deixar você com um gostinho do domingo que vem, aqui em Gênesis 12, versículo 3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os cristãos são filhos de Abraão, não filhos no sangue. Você e eu não temos sangue de Abraão. Acho que não. Mas nós temos a mesma fé que ele teve. Nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos no mesmo Senhor. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Agora, enquanto os homens de Babel queriam construir uma cidade e uma torre muito alta para que o nome deles fosse exaltado, glorificado, Abraão era o contrário. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, verso 9. Aliás, 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, olha o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deixa eu te contar uma coisa, que talvez você já saiba. Deus abençoou Abraão com muitas riquezas. Abraão foi um homem muito rico. Abraão teve muitos rebanhos, ele teve gado. Só que teve uma coisa que Abraão nunca teve. Teve um bem material que Abraão nunca teve. Abraão nunca teve a sua casa. Abraão, ele morava em tendas. Olha o versículo 9 de Hebreus 11. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Ele morava em barraca, em tenda. Ele não morava numa cidade, numa casa confortável. Por quê? Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que Abraão, ao contrário dos homens de Babel, ele tinha o seu coração na cidade celestial. Olha lá. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão não, apesar de Abraão ter sido abençoado por Deus com bens nessa terra, Abraão não queria que o seu nome fosse exaltado. Abraão não queria que o seu nome fosse conhecido. Abraão não queria que a sua vontade fosse feita. Abraão foi obediente. E Abraão sabia, meus irmãos,
que a casa dele, a terra dele, o lugar dele não é nessa terra. Não é nesse mundo. Mas ele aguardava o novo céu, a nova terra. A cidade santa, a cidade eterna. Meu irmão, minha irmã, não coloque o seu coração nas coisas materiais. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Não ajunte riquezas onde traça e ferrugem corroem. Não pense que aqui é a sua casa, que aqui é o lugar onde você vai fazer a sua vida, o seu nome, as suas coisas. Eu sei que a maioria de vocês, se não todos, nasceu aqui, viveu a vida inteira aqui e vai morrer aqui. Mas entenda uma coisa, aqui não é o seu lugar. Aqui não é a sua casa. Aqui é um lugar temporário. Você vai viver quantos anos? 60, 70, 80, 100 talvez? Isso não é nada perante a eternidade. Irmãos, essa terra, por mais conforto que ela possa te dar, é um lugar mau, é um lugar cheio de pecado, cheio de corrupção. Ou você pensa que o prefeito ou os vereadores que forem eleitos ou reeleitos vão resolver os problemas daqui? Você acha? Não, não vão. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, não vão resolver. Não vão. Sabe por quê? Porque somos pecadores, eles também. Agora, a nossa cidade não é Ribeirão Branco, Itaboa ou qualquer outro lugar nesse mundo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. 21, desculpa. Apocalipse 21. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não é esta cidade, não é este bairro, não é este lugar, não é este mundo. Eu estava assistindo essa semana alguns vídeos mostrando alguns lugares do mundo muito bonitos. Praias bonitas, cachoeiras muito bonitas, cidades iluminadas, em vários lugares do mundo. Muito bonito, né? Mas nenhum lugar desse mundo, por mais bonito que seja, nenhuma cidade desse mundo, por mais bonita que seja, se compara à Nova Jerusalém. E é pela graça que nós temos a Nova Jerusalém. É pela graça que nós vamos para o céu, meus irmãos. Porque Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Era para a gente ser condenado como os homens de Babel foram condenados. Sabe por quê? Porque você e eu somos pecadores e você e eu, desde pequenininho, somos egoístas. Queremos que a nossa vontade seja feita. Qual que é a diferença entre um bebezinho e os homens de Babel? Nenhuma! Só o tamanho. Porque os homens de Babel queriam fazer a vontade deles e um bebezinho quer fazer a vontade dele. Por que você acha que bebê faz manha? Por que você acha que bebê chora? Por que você acha que bebê quer colo? Porque ele quer que a sua vontade seja feita. Ele não tem consciência disso. Ou uma consciência muito limitada. Já percebeu? A criança começa a chorar, você pega, ela para. Por quê? Se ela está alimentada, não está com fome. Se ela não está com sono,
se ela não está com dor, não está com cólica, e você que é mãe, minha irmã, você sabe. Você sabe se o seu filho está com dor, se está com cólica, se está com fome, se está com sono, ou se é pura manha. E manha é pecado. O bebê com manha, ele vai ter a mesma atitude dos homens de Babel. A minha vontade. Eu quero colo. Eu quero atenção. Igual os homens de Babel, eu quero que as pessoas olhem para a gente e vejam o nosso nome fique lá em cima. Só que, meus irmãos, é o nome de Cristo. A glória é dele. É tudo para ele. Por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos, desde pequenininho, para olharem para Cristo. Não para eles mesmos. Eu estava assistindo uma série em que o pai toda hora chamava a filha de princesa. Minha princesa, minha princesa, minha princesa, minha princesa. Nossa geração, meus irmãos, está cheio de príncipes e princesas que não querem ser contrariados e se jogam no chão e fazem birra. São iguaizinhos os homens de Babel. Eles não querem ser contrariados, eles querem que a vontade deles seja feita. Mas, queridos, é a vontade de Deus. Não é a vontade humana, mas é a vontade de Deus. Por isso, pregue o Evangelho. Pregue. Fale para as pessoas. Fale para as pessoas que Deus sim é amor, mas o mesmo Deus que é amor é o Deus que é juiz, que julga, que derrama o seu juízo sobre os pecadores. Qual o versículo mais conhecido da Bíblia? Está aqui no nosso púlpito, João 3,16. E João 3,16 fala das duas coisas. Fala do amor de Deus, mas fala também do seu juízo. Deus, ele amou o mundo, sim. Entregou o seu Filho, sim. Mas para todos, não. Para aqueles que creem. E aqueles que creem não vão morrer, não vão perecer. Olha o juízo. Olha o juízo. Ou seja, os que não creem nele vão morrer, vão para o inferno, serão condenados, receberão o juízo. João 3,36 fala isso. Se você não conhece esse versículo, decore esse versículo. Os que creem são salvos, os que não creem já estão julgados, condenados. Amor e juízo. Ele ama e te salvou do juízo. Porque você creu. E você creu porque Ele te deu fé. Porque nem fé você é capaz de produzir, nem eu. Ele te deu fé. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Você e eu somos tão ruins que nem fé a gente consegue ter. É Ele que nos dá a fé de presente. Dom é presente. Ele te deu de presente a fé. E você pega a fé que Ele te deu e você crê nele. E não creem. São como os homens de Babel. Querem fazer a sua vontade. E mais cedo ou mais tarde, eles serão julgados. E no último dia, eles não vão para uma cidade maravilhosa, construída por Deus, mas eles irão para aquilo que Apocalipse chama de o lago do fogo e enxofre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite a anunciar o seu Evangelho. Um Evangelho de amor, mas que também é um Evangelho de justiça. O Evangelho que salva pessoas pelo seu amor. Mas aqueles que rejeitam é o Evangelho que condena. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para a glória dele. Amém.